Te atualizo ainda sobre a renovação de contrato de Caleri. Existe alguma chance de Arboleda virar reforço do Galo? Para completar, tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, já bora de notícia. E essa história de que Arboleda pode virar reforço do Galo, a especulação nas redes sociais é de que São Paulo e Atlético debatem uma troca. Do Scarpa indo para o Tricolor e do Arboleda sendo cedido para o Clube Atlético Mineiro. Já havia contado para vocês que o São Paulo descarta a contratação de Scarpa. De qualquer forma, fui checar antes de gravar esse vídeo com uma fonte do Atlético sobre um possível interesse do clube em Arboleda. Zagueiro equatoriano de 34 anos de idade que não fica no São Paulo. Ele não teve que ter o seu contrato rescindido depois de se ausentar por um mês, porque o Tricolor quer alguma compensação financeira do clube que o contratar. Mas é certo que o Arboleda vai embora durante a pausa para a Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte atleticana com quem conversei. O Galo vai tratar sobre saídas e chegadas após esses 7 jogos antes da parada para a Copa. Foco total nessa reta final. De todo modo, pelo prestígio que você tem adquirido comigo, é a fonte conversando comigo, te respondo essa. Nenhum interesse no Arboleda. Então dá para descartar que o equatoriano será reforço atleticano. O Galo até cogita contratar zagueiro, especialmente por conta da saída do Júnior Alonso, mas não será o Arboleda. 34 anos de idade, custo de R$1 milhão por mês. Caberia no seu time do coração? Vale a lembrança do histórico pra lá de polêmico fora dos campos. Caleri já renovou seu contrato com o São Paulo? A resposta é não. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que toca o departamento de futebol tricolor para saber como é que anda essa questão. Vale a lembrança de que o contrato do Caleri com o São Paulo se encerra em dezembro desse ano. A partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato e interessa a outros clubes do Brasil e do exterior. Chega a dizer que o nome do Caleri agrada no Flamengo. Já na Argentina, River Plate e Boca Juniors são dois velhos interessados no jogador. Importante contar que, embora não tenha havido a renovação do contrato, o São Paulo segue insistindo e confiando de que o acordo vai acontecer. O Caleri tem uma identificação enorme com o São Paulo, mas antes há necessidade de solução de problemas antigos. O São Paulo deve para o Caleri e também para seus antigos representantes. A tendência é que esse acordo saia entre maio e junho, mas o prazo está ficando cada vez mais curto. Se o São Paulo deixar o Caleri para assinar um pré-contrato a partir de julho, essa operação pode ficar ainda mais cara. Essa pessoa do São Paulo com quem conversei respondeu assim sobre a renovação. Ainda não fechamos e não dá para dizer nem que está perto nem longe. Estamos trabalhando, fecha aspas, disse o dirigente São Paulino. Você, São Paulino, tem preocupação em relação ao futuro do Caleri? Vale a lembrança de que ele e Lucas Moura são os principais atletas cujos vínculos ainda não foram renovados. O Lucas Moura que só deve voltar a jogar no ano que vem, sem nenhuma certeza de que ele permanecerá no Morumbi. Boa noite, Nicole. E o Tricolor, quais as novidades? Estava falando agora da questão financeira do São Paulo. Quero contar também que em relação a contratações, né? O ponto é uma prioridade no São Paulo. Existia a ideia interna de que o São Paulo precisa de zagueiro, até porque o Arboleda não fica. Mas a avaliação é de que os meninos da base, que até têm sido aproveitados no principal, têm dado conta do recado. Então, talvez essa busca por um zagueiro talvez não seja tão emergencial, tão desesperadora. Você pode talvez priorizar outras posições como a ponta, né? Ontem, no empate em 0-0 contra o Rings, que vale lembrar, eliminou o Bahia na primeira fase da Libertadores, ou no segundo mata-mata da Libertadores, mas na primeira participação do Bahia, o Bahia estreia já na segunda pré-Libertadores e é eliminado pelo Rings. E ontem o São Paulo, mesmo com um time bem mesclado, conseguiu empatar em 0-0. Ontem, por exemplo, jogou o Osório, que é um menino que vinha das categorias de base, bem elogiado, enfim. A partir daí pode estar pintando aí a possibilidade desses meninos da base terem uma sequência um pouco maior. O Sidney estava perguntando exatamente sobre o São Paulo contratar zagueiro. Deixa eu ver se o Rui já me respondeu alguma coisa sobre o Arboleda. Estou aqui esperando, tá? Tem algo de Gustavo Scarpa no Corinthians? A pergunta é do Marcos Cobo. Vou perguntar para o Marcelo Paz. E aí eu vou até atualizar. Passando para saber se Scarpa tem alguma chance para julho. Só para falar um pouquinho sobre Scarpa, né? Nessa semana, a Itatiaia,
que é uma rádio super forte de Minas Gerais, e cujos donos são os mesmos do Atlético, a Itatiaia publicou que o Scarpa não completará o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, tá? Isso significa que o Atlético pensa em negociar o Scarpa durante a pausa para a Copa do Mundo. Eu fui confirmar a notícia, e a notícia bate. De fato, o Atlético vai aguardar por propostas pelo Scarpa. Ele foi comprado por 5 milhões de euros do Nottingham Forest, tá? E o Atlético já entendeu que para vendê-lo agora vai precisar vender com prejuízo. 3 milhões de euros, 3,5. O Corinthians quer continuar contratando jogadores sem custo, sem gastar. Esse é um problema. Então talvez fosse necessário, para que o Scarpa virasse reforço do Corinthians, se o Corinthians quer de fato o Scarpa, eu estou conferindo com o Marcelo Paz, de que ele chegasse de graça, empréstimo, uma troca de jogadores, alguma coisa nesse sentido, tá? Boa noite, eu sou de São Paulo, torcedor tricolor. Seu fã, obrigado ao Marx. E aí ele completa assim, ó. É verdade que o time do Atlético quer o Arboleda, o São Paulo quer o Scarpa do Galo Doido. Eu não confesso que eu não tinha ouvido nada sobre a Arboleda no Atlético. Vou até mandar uma mensagem pro Brax. Mas o Scarpa já posso garantir para você que não tem nada, tá? Vou mandar uma mensagem pro Paulo Brax. Especulando que o Arboleda interessa ao Galo para a metade do ano. Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer confirmação, também já conto para vocês. Que mais? O Marcos Alves da Silva Barbosa. Boa noite, Nicola. Roger Machado deve ficar até dezembro, na sua opinião? Não. Ele deve ficar enquanto tiver resultado. Começou a tropeçar e eu acho que ele tem que ir embora. Não é o técnico dos sonhos do torcedor do São Paulo e não acho que você tem que segurar o técnico o quanto pode, o quanto for cabível, né? Não dá para ficar segurando o técnico se você não tem o conforto de achar que o cara trabalha bem. Ó, temos uma primeira resposta por aqui. Mandei mensagem para uma pessoa do Galo para perguntar se o Arboleda interessa ao Atlético, tá? A resposta: aproxima-se o período de especulação, mas prefiro tratar de saídas e chegadas após esses 7 jogos antes da parada. Foco total nessa reta final. De todo modo, te respondo... então tem a resposta. Eu entendi que a minha fonte do Galo fez meio que um preâmbulo. E eu perguntei a Arboleda, sim ou não? E a pessoa, prefiro responder depois dos 7 jogos até a parada e tal. Eu falei, tô achando que tem coisa. Aí a pessoa termina assim: de todo modo, pelo prestígio que você tem comigo, te respondo essa. Nenhuma possibilidade de Arboleda ser contratado. Então, se você leu em algum lugar que Arboleda interessa ao Atlético, o Atlético garante que não faz parte dos planos, tá? Deixa eu até anotar aqui, Arboleda no Galo, a gente atualiza para vocês, tá? Um monte de gente não, mas algumas pessoas estavam perguntando sobre Arboleda por Scarpa e tal, não sei se saiu isso em algum lugar, mas a gente traz essa para vocês. Ó, o WAY está querendo saber se existe alguma possibilidade de o Scarpa voltar ao Palmeiras. Nenhuma. O Palmeiras abriu mão do Scarpa por entender na oportunidade que ele já não tinha nível para concorrer com os demais. O tempo passou e o Scarpa não deu nenhuma demonstração de que o Palmeiras estava errado. Pelo contrário, ele é reserva, por exemplo, no atual Galo, tá? Tem mais uma resposta aqui. Legal. Plena sexta-feira, 19h48, e a gente trazendo respostas de fontes grandes, tá? Scarpa no Corinthians em julho, foi a minha pergunta. Esse nome não está sendo debatido no momento. Então, mais uma que surgiu da live. Nicola, Scarpa no Corinthians. Corinthians responde sobre Scarpa, tá? Então, quem está na live já fica sabendo antes e vocês ajudam, inclusive, a pautar o programa. É verdade que o São Paulo quer trocar o Arboleda pelo Scarpa? Não, acabei. Eu tinha mandado 4 perguntas, né? Para um dirigente do Galo, já respondeu se o Arboleda interessa. Tinha mandado para uma pessoa do Corinthians a respeito de Scarpa, a pessoa já garantiu que não tem nada. Tinha mandado para uma pessoa do São Paulo e tinha mandado para o empresário do Dodô, que é do Curitiba. Só falta a resposta do empresário do Dodô, porque a resposta de um dirigente do São Paulo,
Só para explicar o contexto, até porque foi no início da live. Começou a live, onde vocês mandou superchat e perguntou, Nicola, novidades sobre a Arboleda? E aí eu recuperei uma informação de ontem do Rafael Emiliano, que cobre o São Paulo. Ele cravou que o São Paulo descartou rescindir o contrato com o Arboleda porque soube que ele tinha sua ida acertada para o Atlético Paranaense. Aí o São Paulo falou, então, já que você tem alguma coisa acertada com o Atlético, eu não vou rescindir com você e vou esperar que o Atlético ofereça alguma coisa. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo. Perguntei, isso confere? Não confere. E a pessoa está explicando que a rescisão do contrato com o Arboleda não aconteceu porque o São Paulo entende que pode conseguir uma compensação financeira na metade do ano ou uma troca de atletas, tá? Então, está descartada a informação do Rafael Emiliano, respeitando a apuração, não dá descartada, né? Estou trazendo um outro lado em relação à informação do Rafael Emiliano, que durante muito tempo cobria a Lusa, torcedor fanático da Portuguesa. Chegou a escrever na época da faculdade um almanaque sobre a Lusa. O Missimário. Boa noite, Nicola. E sobre a renovação do Caleri? Em que perna? Cara, essa pergunta é bem boa. Mais uma. Alguma novidade sobre a renovação do Caleri? Vamos ver. Se responder aqui ainda durante a live, a gente atualiza para vocês, tá? Parece que o São Paulo suspendeu o pagamento de 300 mil da dívida, pois isso não consta do contrato com o salário à parte. O Ailton está falando então que o São Paulo teria deixado de pagar as dívidas do Arboleda. Eu soube que durante o período em que ele esteve no Equador, sem dar explicação para o São Paulo pagou todos os atrasados, tinha direito de imagem atrasado, o São Paulo fez questão de pagar tudo para não correr o risco de ver o Arboleda e a justiça para conseguir a rescisão do contrato, tá? Rapaziada boa, mais um giro de notícias para vocês. Ficar atento e atenado aqui no nosso canal. Desde já peço seu like, sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para você nunca esquecer de perder nada do nosso canal aqui, do nosso Tricolor. Então, muito obrigado por você ter acompanhado nossos vídeos até aqui. Não esqueça de dar like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Vamos pra cima. Fui.